Você sabe o que é e quando começou a filosofia? Bem, essas duas questões são duas questões que uma das que mais me perguntam e que as pessoas mais têm dúvidas sobre isso. Bem, a filosofia ela nasce no que hoje nós denominamos, né, da região da Grécia, né? Ou na verdade ela nasce numa região que era considerada a Grécia na época, mas hoje seria uma parte da Turquia, né, considerada a Ásia Menor. Mas naquela época era tudo a Grande Grécia. E a filosofia nasce num momento histórico muito interessante. Não se sabe bem por que surgiu ali, né, a filosofia. Alguns acreditam que a filosofia nasceu naquela região da Grécia, justamente em razão do intenso comércio marítimo, né? Ou seja, da ligação entre os povos, né? E os povos se comunicavam, faziam comércio, enfim. E a partir disso começaram a tipo, duvidar, mas discutir sobre os fenômenos da natureza. Por que existe maremotos, né, tsunamis, terremotos? Por que o raio cai numa casa? E aí, as explicações sempre eram chamadas de explicações míticas. Acontecia isso porque Zeus mandou Poseidon, etc. Só que esses eram os deuses gregos. Mas tinham outros povos que se relacionavam com os gregos que davam explicações míticas diferentes. Por causa disso, alguns gregos começaram a questionar: será que essas explicações míticas são realmente corretas? E aí começava assim a superação do chamado discurso mítico pelo chamado logos, o discurso racional. Segundo Aristóteles, Tales de Mileto teria sido o primeiro filósofo de todos os tempos. É uma questão muito controversa porque cada vez mais existem pesquisadores e arqueólogos que acreditam que a filosofia, como nós entendemos, pode ter até se iniciado não na Grécia, mas no Egito Antigo. Porque muitos acreditam que tanto Tales de Mileto como Pitágoras e outros foram no Egito, beberam do seu conhecimento e retornaram à Grécia para ensinar, né, esses conhecimentos. Mas, pelo menos até hoje, nós continuamos com a explicação clássica, né, de que a filosofia teria iniciado na Grécia. Entretanto, o nome filosofia ele não começa nesse momento histórico com Tales de Mileto e os chamados filósofos pré-socráticos. Na verdade, podemos dizer que quem cunhou esse nome, quem criou esse nome foi esse senhor aqui, ó. Aqui atrás, aqui do meu ladinho, ó, esse aqui, Sócrates. Acredita-se que foi Sócrates que criou essa palavra filosofia. Por quê? Porque na época já existia a ideia de professor, e quem utilizava dessa, digamos, dessa profissão eram os chamados sofistas. Os sofistas não eram como Platão pintou, né, enganadores, embusteiros, picaretas, não, nada disso. Platão acabou pintando com cores fortes demais. E ele vai, obviamente, ele vai criticar porque os sofistas eles ensinavam, eles iam de cidade em cidade em estado na Grécia Antiga, e ensinavam principalmente oratória e retórica. E oratória e retórica foram essenciais no desenvolvimento da democracia ateniense. Né? A democracia ateniense foi um momento histórico magnífico, por quê? Porque naquele momento a lei do mais forte deixou de ser a lei vigente, ou seja, não ganhava uma disputa o mais forte, agora ganhava o mais eloquente, aquele que dominava melhor a arte de convencimento, aquele que conseguia fazer com que os seus contemporâneos concordassem com seus argumentos e aí vencesse a disputa com os outros. E Sócrates dizia: eu não cobro nada porque eu nada ensino. Diferente de sofistas, que cobravam valores até consideráveis para ensinar oratória e retórica. Então Sócrates dizia: olha, eu não sou sofista, eu não sou professor, eu não posso receber por isso. Se eu não posso receber por isso, o que eu sou? Né? Sócrates vai dizer: o que eu sou então? E ele vai dizer: filósofo. Filósofo do grego, né, numa tradução bem livre, sem grandes preocupações
filológicas e afins, linguísticas e também, seria amigo do saber, amigo do conhecimento, algo nesse tipo. E por quê? Porque Sócrates acreditava que nessa vida física nós não aprendíamos nada. O que nós sabíamos, nós teríamos aprendido numa outra existência supostamente metafísica, e que ao encarnarmos, nos banharíamos no rio Lete, esqueceríamos tudo, e a função do filósofo seria ajudar os homens a relembrar conhecimentos que eles teriam adquirido, que eles teriam aprendido em outra esfera metafísica, né? Alguns já acham que essa seria a comprovação da reencarnação, outros que não, enfim. Aí tem posição para todos os lados. Agora, o importante é, não se aprende nada no mundo físico. A função da filosofia, portanto, será auxiliar as pessoas a se lembrarem do que ele já teria aprendido nessa outra existência. Por isso que Sócrates vai dizer, olha, a minha profissão parece muito com a da minha mãe. Minha mãe é uma parteira, então ela ajuda as mulheres a parirem crianças. Eu sou como minha mãe, eu sou um parteiro, mas um parteiro de ideias. Eu ajudo os seres humanos a parirem as ideias. Ou seja, nesse caso, a lembrar o que eles já teriam aprendido. E através do chamado método maiêutico, de perguntas e respostas, Sócrates dizia que conseguia fazer com que as pessoas se lembrassem desse conhecimento aprendido em uma outra esfera que não a física, na verdade. Portanto, será com Sócrates que nasce realmente essa palavra, né? Filosofia e filósofo. Justamente como eu falei, para então se distanciar dos sofistas. Ele queria se distanciar, mostrar, olha, não sou um sofista, eu não fico ensinando e cobrando por isso. O que eu sou é um amigo do saber. E, enquanto filósofo, através do logos, do discurso racional e da filosofia, eu consigo fazer com que as pessoas se lembrem do que elas já teriam aprendido em outra esfera. Nascia, portanto, assim a palavra filosofia. E, como eu falei, não foi Sócrates o primeiro. Né? O primeiro, segundo Aristóteles, foi Tales de Mileto. Mas Sócrates acaba tendo toda uma relevância, porque, primeiro, foi quem realmente acabou por criar essa, essa nova expressão, um neologismo, né? E, além disso, Sócrates vai ter uma relevância muito grande porque ele vai colocar dentro do objeto de investigação da filosofia alguns ramos que até então não existiam, que eram na época, né, a ética, a filosofia política, a estética, teoria do conhecimento. Então Sócrates vai ter, claro, uma importância fenomenal. Né? Portanto, respondendo à pergunta, a filosofia ela nasceu, portanto, na Ásia Menor, na época era ainda a Grande Grécia. Grandes filósofos pré-socráticos que viveram antes de Sócrates foram essenciais para a sua consolidação, como Tales de Mileto, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, dentre outros, Heráclito, Parmênides, né, dentre outros, até que vem Sócrates e cria a expressão filosofia, e a partir disso, todo o Ocidente não só vai usar essa palavra filosofia, como essa nova forma de pensar, uma forma de pensar bastante diferente de tudo que se fazia até então e que até os tempos atuais guarda não apenas um charme muito grande, mas uma relevância muito grande. Aquele que conhece filosofia é aquele que pensa criticamente. É aquele que não se deixa simplesmente levar pelos instintos, mas também que não vive apenas uma vida racional e completamente alijada do mundo. Não. O filósofo contemporâneo é aquele que olha para o mundo e tenta entendê-lo da melhor forma possível e dar, claro, a sua contribuição na construção de um mundo melhor. Muito obrigado, espero que tenha gostado. E a ideia é justamente auxiliar e ajudar a, a difundir a filosofia, a difundir o pensamento crítico. Portanto, vamos filosofar,
porque filosofar faz bem. E quem quiser saber mais sobre esse e diversos outros temas, clica aqui no link da descrição, porque nós temos um Filosofia Essencial, o nosso curso, onde eu trabalho com os principais filósofos da história da humanidade, desde os pré-socráticos até filosofia contemporânea. Então, se você gosta, clica aí no link da descrição e vamos filosofar. Um grande abraço e filosofar faz bem. Tchau, tchau.